Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência cognitiva aplicada à educação, especialista em intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio, eu falo sobre a educação positiva. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Que tal nos ajudar a manter este projeto vivo, sempre com novos episódios a toda semana? Basta compartilhar o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, a audiência e esse compartilhamento nas suas redes sociais e com seus amigos é que garante a continuidade do projeto. E se você quer colaborar enviando um tema, dúvida, crítica, elogio, sugestão, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E convido também a curtir as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Quora, neurociência.af. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-af. Deixando claro aqui que o Quora é uma rede de perguntas e respostas onde vários especialistas e outras pessoas respondem perguntas. E eu não estou com a frequência que eu gostaria, mas de vez em quando eu estou lá respondendo perguntas, então tem assuntos bem interessantes. E se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos projetos que eu desenvolvo, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Através desse site também, vocês podem fazer contatos para eventuais palestras, seminários ou alguma coisa nesse sentido. Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada. Um assunto recorrente, muitas mães, muitos pais escrevem perguntando, é sobre a dita educação positiva, que muitos profissionais falam, muito se ensina sobre isso, muitas pessoas seguem, mas que recentemente começaram a surgir alguns vídeos na internet de mães falando de resultados negativos dessa educação positiva. Eu recebi alguns links de vídeos e também vi alguns em redes sociais e também em grupos específicos, e eu vou até reproduzir um trechinho do áudio de um deles, trechinhos, deixando claro, que a pessoa postou numa rede social pública, aberto, sem restrições, e eu vou reproduzir esses trechinhos aqui sem identificar a pessoa. Porém, se houver algum impedimento, é só entrar em contato com a gente que a gente retira se for o caso. Que eu achei bastante interessante colocar aqui para ilustrar, para depois eu falar um pouco sobre ele. Vocês viram o vídeo de uma mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Pois é, estou aqui para dizer que eu também sou uma dessas mães. E a minha teoria para isso é que assim, as pessoas começaram a ensinar sobre educação positiva, porém ninguém estudou isso a longo prazo. Tipo, como que isso ia se comportar na cabeça das crianças, tipo, essa educação delas crianças, quando elas crescessem. Então, enquanto elas são crianças, é mais fácil porque as pessoas estão ali aplicando nesse momento, mas não houve um estudo a longo prazo. E aí muita gente se perdeu na educação positiva e tá colhendo, assim, algo bem ruim agora. A minha filha tá para fazer 5 anos e a gente já começou a sentir que a gente acabou dando muito poder de fala para ela. Então, assim, não tem nenhum momento que ela respeite o que a gente fale. Então, assim, é uma briga enorme agora, porque tudo que a gente fala para ela, que a gente sabe que é pro bem dela, que vai fazer o bem para ela, e ela não aceita, ela vai tentar rebater e debater com a gente até o último. E, inclusive, a gente foi chamados na escola, porque nem na escola ela estava respeitando. Então, por exemplo, agora é o horário de guardar a agenda. Todos os coleguinhas guardavam, se ela não queria guardar, ela não guardava. Então, a gente foi chamado e isso a gente já conseguiu reverter. Então, a gente conseguiu trabalhar ali com ela, explicar para que ela entenda que em sociedade isso não funciona, não é assim. Se você está dentro de uma sociedade, de um local, onde tem alguém superior a você,
existem momentos que você precisa obedecer, mesmo que você não entenda naquele momento e mesmo que você não queira obedecer. Então, assim, a educação positiva, ela é maravilhosa, mas precisa ter um equilíbrio, assim, gente, porque qualquer escorregãozinho vira, assim, uma educação permissiva. E aí, a educação permissiva, ela é muito difícil de ser revertida. E os pais sofrem depois, né? Porque, gente, assim, uma criança não tem maturidade para entender o que é certo, o que é errado. Por isso que existe um adulto ali para direcionar, para dizer. E aí, se você dá toda essa permissão para a criança, ela não vai aceitar. E aí acaba que, assim, você perde a sua autoridade. Você perde a sua autoridade de mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Realmente parece ser uma surpresa, né? Muitas pessoas confiam muito nesse método, muitas pessoas seguem, muitas pessoas elogiam, acham bonito. E, de repente, começam a aparecer depoimentos como esse. O que eu tenho a dizer com relação às neurociências, e aí eu vou ter que colocar uma pitada das minhas opiniões também. Eu não gosto muito de revisitar temas e assuntos que eu já discuti em outros episódios. Mas nessa situação específica, né, eu estou fazendo um episódio específico sobre a educação positiva, eu vou ter que rever alguns conceitos que já foram ditos aqui com relação às neurociências. Principalmente alguns conceitos ditos, se não me engano, num episódio onde eu falo sobre a pirraça. Mas eu acho que para melhor compreensão de todos é preferível eu me repetir nesses conceitos do que realmente ficar omisso, né? Bom, a educação positiva, ela, assim, muito resumidamente, tá? Ela se baseia no reforço de atitudes positivas, no reforço positivo da criança, né, do indivíduo. Ela tende a não gerar nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de desconforto para a criança, pelo contrário, a ideia é acolher, dialogar, explicar, justamente fazer com que a criança tenha um feedback mais tranquilo, mais positivo e que, mediante as atitudes corretas e certas dessa criança, haja um reforço positivo nessas atitudes para que ela repita, né, esse tipo de comportamento. Eu estou aqui resumindo muito, tá? Lógico que a coisa não é tão simples, mas é por aí. Então, a primeira coisa, tá? Antes de eu discutir o assunto, é eu trazer aqui os conceitos das neurociências no que tange ao desenvolvimento infantil, né? Principalmente na primeira infância. O que ocorre na criança, o que ocorre no cérebro da criança. Antes, deixando claro o seguinte, a gente tem que fazer a distinção clara do que é ciência, o que é comprovado cientificamente, do que é uma opinião, né? Uma coisa é eu ter a opinião de que tal coisa é ruim, de que tal coisa é feia, e de que tal coisa é boa, tal coisa é bonita. Outra coisa é eu ter a comprovação de algo, né? E quando eu falo aqui de algum conceito das neurociências, eu não estou falando da minha opinião. Eu estou falando de conceitos que já são consolidados nesse segmento como verdades científicas, né? Até que um fator novo seja descoberto, é isso. Então, por mais que as pessoas não concordem, por mais que as pessoas não achem bonito, lamento, é o que temos, né? Você pode não concordar, você pode achar que é ruim, mas o que não vai fazer a sua forma de pensar, o seu método, ser correto. Necessariamente não. Então, eu estou deixando isso claro, pois sempre que eu falo em questões que se tornam um pouco polêmicas pela forma, né? Eu recebo aqui uma enxurrada de mensagens falando isso, falando aquilo. Lamento. Infelizmente, eu vou repetir aquilo que eu já disse em outros episódios. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para fazer uma divulgação científica das neurociências, falar desses conceitos. Em alguns momentos eu emito minha opinião e quando isso ocorre eu deixo claro que é minha opinião. Mas nesse momento eu vou falar aqui alguns conceitos das neurociências sobre isso. Que é o seguinte.
Nós temos uma área do cérebro que eu vira e mexe estou falando dela, porque ela é de uma importância fundamental no ser humano, que é o chamado córtex pré-frontal, que é uma área que fica localizada ali atrás da testa, ali, bem na frente do cérebro. Essa região do cérebro, ela é a que tem a maturação mais tardia, ou seja, ela amadurece muito mais tarde que as outras áreas. Um indivíduo que tem essa região madura, ele vai ter ali por volta de 33, 34 anos. Antes disso, ela não é completamente madura. E quanto mais afastado dessa idade, mais imatura essa região do cérebro é. Então você imagina uma criança de 3 anos de idade. Ela tem essa área funcionando no básico, né? Ela não tem eficiência nessa região do cérebro, porque ela só vai amadurecer aos 30 e poucos anos. Então, lógico, à medida que ela vai ficando mais velha, essa área vai amadurecendo, vai ficando mais eficiente. Então, uma criança com 10 anos vai ter essa área mais madura do que uma de 3, uma de 15, mais do que uma de 10, uma de 20, mais do que uma de 15, até chegar aos 34 anos. Então, ocorre que essa área do cérebro é responsável pela visão de consequência, pelo raciocínio fino, por compreender contextos complexos, compreender questões subjetivas, fazer análise de comportamento, saber a relação entre comportamento e consequência. Então, tudo isso é responsabilidade desta região do cérebro. Perfeito? A partir do momento que ela é uma área que numa criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos é muito imatura, significa que essa criança não consegue ter uma visão de consequência, uma organização de atos, não consegue processar argumentos e pensamentos subjetivos, não consegue fazer essa relação do que se diz com o que se faz. Então ela tem muita limitação nesse sentido. E por esse motivo, mas também não só por esse motivo, né, os maiores especialistas em neurociências costumam dizer, e aí começa a entrar a polêmica, mas a gente tem que ser objetivo para as pessoas entenderem, que uma criança de 3, 4 anos, ela tem o cérebro e as atitudes, o comportamento similares aos de qualquer mamífero. Tá? O ser humano ele começa a se diferenciar dos demais quando essa região do cérebro e algumas outras começam a amadurecer de forma mais efetiva. Então, até ali os 2 anos, 3 anos, 4 anos, é muito similar a qualquer mamífero. E nesse sentido, a gente quer dizer o seguinte, não adianta conversa. Né? Por mais que você sente, converse, explique e tal, você acabou de fazer isso, virou as costas, corre o risco dela repetir o que você acabou de explicar. Né? Isso não é segredo para ninguém. Quantas pessoas já passaram por isso? De ir lá sentar, explicar, conversar, passar meia hora conversando, virou as costas e ela está repetindo o mesmo tipo de comportamento. Não é porque ela não quis, não é porque ela está de birra, é porque ela não consegue, ela não tem essa possibilidade de digerir aquilo que foi dito subjetivamente, aplicar isso na vida dela, no comportamento dela, na organização de atos dela, a ter essa visão de consequência do que ela faz. Isso não é eficiente na criança. Algumas crianças podem até, com a repetição e a insistência, desenvolver comportamentos condicionados, mas não significa que ela realmente está com essa parte do cérebro amadurecida e conseguindo desenvolver esse tipo de raciocínio. Claro que existem as grandes exceções, né, que você vê crianças muito novinhas e que têm um comportamento próximo ao de um adulto, mas são as exceções das exceções. Mas é importante a gente saber isso. A criança ela não consegue fazer esse planejamento e esse raciocínio. Partindo disso, né, como que eu quero, para uma criança de 2, 3 anos, reforçar positivamente os comportamentos que estão ok, perfeito, concordo, mas como que eu faço para impor limites? Como que eu faço quando ela fizer coisas erradas? Se eu explicar, sentar, não resolve. Não tem uma funcionalidade prática. Percebem? Então,
eu acho que o grande problema do reforço positivo é que ele beira a permissividade, tá? Porque a partir do momento que a criança não tiver uma consequência imediata e palpável do que ela fez de errado, ela não vai realizar aquilo e não vai assimilar aquilo como sendo proibitivo, como se ela não pudesse mais fazer. Eu falo de coisas mais graves até. Então, ela precisa, nessa fase, principalmente as mais novinhas, de ter uma ação e uma reação. Certo? E aí as neurociências falam, e é muito mal compreendido isso quando a gente fala, né? A gente é muito criticado quando fala isso, mas o cérebro da criança nessa etapa, e até posteriormente também, reage muito eficientemente a duas coisas: prêmio e punição. Quando eu falo que a gente é mal interpretado, é justamente porque as pessoas falam, vai punir, vai bater, vai... Não, tá? Punição para as neurociências não significa espancar, não significa humilhar, não significa fazer nada disso. Eu não sou a favor disso. Não acho que isso seja a solução, tá? Entenda o seguinte: prêmio é tudo aquilo que agrada o cérebro, agrada o indivíduo. Punição é tudo aquilo que por algum motivo desagrada. Não necessariamente uma violência física, uma humilhação, nada disso, né? Então, desagradar, muitas vezes, é deixar por alguns minutos de fazer algo que se gosta. Isso é uma punição para o cérebro, né? Você deixar de dar atenção para aquela criança durante um tempo, para o cérebro isso é pavoroso. Isso é uma punição, é uma reação que sinaliza a ele que aquilo está errado. Então, a gente tem que entender que a nossa neurobiologia funciona assim, né? Com ações e reações. O nosso cérebro ele se desenvolve, se prepara, se calibra e amadurece se baseando nas reações do que ele faz. E a partir disso ele vai gerando essa possibilidade de raciocinar sobre as consequências. Mas até que ele forme esse raciocínio, ele vai agir instintivamente em cima das reações ao que ele faz. Se eu tenho reações para o que eu faço de bom, beleza, concordo. Mas se ele não tem reações imediatas e palpáveis do que ele faz de mal, de ruim, ali não gera um aprendizado do que ele não deve fazer. Então, quando eu falo da permissividade, é justamente isso, tá? É que quando você tem uma teoria muito bonita, muito bacana, muito, entre aspas, politicamente correta, e que, né, a criança não pode ser contrariada, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que ser acolhida, tem que se compreender, tem que se explicar, você vai estar trabalhando um elemento do que o cérebro entende nessa fase, que é o elemento da recompensa, da atenção, né, do acolhimento, de tudo que o cérebro gosta é isso. Então, maravilha. Nesse sentido, eu não tenho nada a dizer, nada contra. Porém, a gente não pode deixar descoberto a outra parte da educação, que é você impor limites, você saber que existem limites que são intransponíveis, né? Tem limite que é um limite, mas, né, ele extrapolar aquele limite não vai gerar uma consequência muito grave, mas existem limites que vão gerar consequências graves, se não imediatamente, mas a longo prazo. Então, se uma criança, por exemplo, dá um tapinha, uma criança de 1 ano, 2 anos, dá um tapinha no rosto de alguém, eu já vi muita gente achando engraçado, muita gente brincar com isso, muita gente falar, ai filhinho, não pode, isso que... sabe? Isso daí, ok, naquele momento, aquele tapinha não fez diferença para as pessoas. Mas, imagina essa criança aprendendo que ela pode virar a mão na cara de qualquer pessoa que contraria ela. Né? Quando ela for mais madura, quando ela for adolescente, quando ela for jovem, quando ela for adulta, como que ela vai crescer? Então, esse tipo de limite ele é intransponível. São limites que, por mais que eles não sejam gravíssimos naquele momento, eles podem se tornar. E, em virtude disso, eles são
limites que não podem ser transpostos pela criança. E ela tem que entender isso, desde nova. E como que ela vai entender? Conversando? Não. Lamento informar, mas não. Tá? Você pode e deve conversar, sim. Você não deve também deixar uma criança no vácuo, né, sem falar nada sobre o assunto. Mas você tem que entender que o peso da sua conversa, naquele momento, no sentido dela entender de fato, realizar aquilo no cérebro dela, é pequeno. Então, a conversa nesse sentido vai servir como um dado, uma informação que ela vai assimilando e com o tempo ela vai raciocinando sobre. Ela vai tendo bagagem para raciocinar sobre. Mas, imediatamente, aquilo não vai surtir o efeito forte, como dizem. Então, o que eu penso é o seguinte: a educação positiva, eu já vi muitos profissionais falando dela de uma forma, eu diria que adequada. Tá? Eu não defendo, aí eu vou entrar com a minha opinião, deixando claro. Minha opinião, eu, Adriano, não defendo a educação positiva integralmente como sendo uma maravilha. Eu. Mas, ok, vamos considerar, né, não a minha opinião, mas o que dizem as teorias neurocientíficas sobre isso. Eu diria que, ok, quando se trata daqueles profissionais que ensinam e que replicam a informação, de que deve haver, sim, o reforço positivo, a compreensão e acolhimento, mas também reações ao que se faz de negativo. Aí eu defendo. Eu já vi profissionais falando sobre isso na educação positiva, né? Eu vi até uma pessoa uma vez falando um exemplo. Se uma criança pega comida e joga no chão, joga na parede, joga em cima de alguém, né? Você retirar o prato e deixar ele naquele momento sem comida, durante um pequeno período, para ele sentir que ele, sabe, ele tem uma reação daquilo que ele fez, né? Ele vai, bom, então é assim, então não vai comer agora, vai comer quando você realmente quiser comer e não brincar, né? Então, isso aplicado na educação positiva realmente vai funcionar como a neurociência fala da tal punição, que é uma reação imediata ao que se faz. E ela aos poucos vai conseguindo assimilar que a comida não é para aquilo, né? Eu já vi profissionais falando disso. Porém, um grande problema que eu acho na nossa sociedade é que, assim, muitas teorias surgem a partir de estudos sérios, de estudos comprovados, de profissionais especialistas sérios. Porém, sabe aquela historinha do telefone sem fio? Um fala para o outro, aí o outro ouviu o outro falar, replica aqui diferente um pouquinho, aí o outro pega, já replica um pouco diferente. Aí você vê profissionais que não têm um conhecimento da nossa estrutura neurobiológica replicando e mudando aquilo pelo que ela acha pessoalmente bonito. Né? Eu já falei aqui, nem sempre o bonito é funcional, né? Então, nisso você vai gerando versões dessa educação positiva que vão sendo até prejudiciais para a criança e vão gerando esse tipo de comportamento do depoimento que eu coloquei aqui no início, né? Que é uma educação permissiva. E sim, não é difícil a educação positiva virar uma educação permissiva. Não é difícil, pelo contrário, é muito fácil isso acontecer. Primeiro porque os pais já têm uma tendência a querer agradar o filho, a querer colocar o filho numa bolha e deixar ele sem se frustrar e sem ter nada contra ele. Essa já é uma tendência natural dos pais, da mãe, né? Já falei sobre isso em outros episódios. Já é uma tendência natural. Então, de repente, os pais que já têm essa tendência forte encontram alguém que fala tudo que eles querem ouvir, né? Com uma metodologia de educação, poxa, linda, maravilhosa. Poxa, é tudo que eles querem, eles vão aplicar e defender aquilo ali. Entende? Então, acaba que as versões parciais, ou as versões que eu diria não eficazes e até permissivas da educação positiva, acabam tendo uma difusão maior, uma aderência maior nas pessoas. Justamente porque é o que elas querem, é o que elas buscam.
enquanto que aqueles profissionais que trabalham de forma séria e conseguem impor esses limites, eles não têm a mesma aderência, porque não é o que se quer ouvir. Ninguém quer ouvir que o seu filho tem que se frustrar, mas ele tem que se frustrar, né? Ele tem que ter reações ao que ele faz para ele aprender na prática. E é isso que falta. Então, quando eu vejo depoimentos como dessa moça, eu já enxergo claramente isso, sabe? Faltou a parte das reações, né? É muito legal, eu acho que toda essa questão do acolhimento, toda essa questão do reforço positivo, eu não tenho nada a acrescentar, né? A gente poderia ter uma forma diferente de lidar, mas ok, não tem nenhuma crítica quanto a isso. Mas eu não posso deixar passar esse conceito, né, de que não adianta conversar que você não vai corrigir os comportamentos negativos. Então, o reforço positivo, ele vai tender a gerar uma repetição de comportamentos bons, mas ele não vai eliminar os comportamentos ruins. Tá? Entendam isso. Uma coisa é você reforçar os comportamentos positivos para que eles sejam repetidos. Beleza. Mas o fato de repetir comportamentos bons não faz com que ele esqueça e deixe de adotar os comportamentos ruins. Ele precisa ter os limites. E esses limites, infelizmente, as pessoas querendo ou não, achando bonito ou não, só vão ser aprendidos nas idades mais novas e até uma certa idade, através das reações imediatas que desagradem a criança. Tirando isso, ela vai realmente tender a ter uma educação mais permissiva e crescer sem limites. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, neurociência cognitiva aplicada à educação, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre a educação positiva. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Compartilhe este canal e os episódios de seu agrado com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Isso nos ajuda muito a manter o projeto vivo. E não deixe de escrever para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo você aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas.